Oi, gente, dando continuidade, agora a gente vai falar as cirurgias com os aspectos relacionados à terapia nutricional. Pois bem, com relação à triagem, a gente pode fazer utilizando a NRS ou a avaliação subjetiva global, certo? E ter atenção para o estado nutricional dele. Então, aqui só esse quadro aí são o Nutritional Risk Screen, né, que é o NRS, só para que a gente tenha uma figura ilustrativa, mas isso é determinado pelo colegiado, mas qualquer forma de triagem depende do profissional que está acompanhando. As recomendações nutricionais são as mesmas que a gente observa se o paciente tornar-se crítico, né? Se ele não tiver complicado de 30 a 35 quilocalorias por quilo de peso, se ele desenvolver síndrome da resposta inflamatória sistêmica ou sepsis de 15 a 30, isso nos primeiros dias, né? Até o terceiro dia. E no processo de convalescência dele, a gente sabe, dependendo da fase em que ele estiver, em processo de 30 a 40 quilocalorias por quilo por dia. Lembrando que eu quero reforçar aqui que são as mesmas recomendações que nós vimos no paciente com a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. De 60 a 70 de carboidrato do GET e lipídios também de 25 a 30. Nas proteínas, no pré-operatório, a gente pode utilizar de 1 grama por quilo de peso atual dele, mas isso vai depender do estado nutricional do paciente. No pós-operatório, a gente tende a aumentar essa proteína, né, até 1,5, mas ela pode chegar até 2 gramas por quilo de peso, vai depender do caso, da situação de cada paciente. E que essa relação caloria-grama de nitrogênio fica em torno de 150. Vitaminas e minerais, minha gente, é de acordo com as DRIs. Agora, se houver necessidade de alguma adequação, principalmente de vitamina C, para melhorar a cicatrização, né? Precursora de colágeno, isso aí vai depender do profissional. E aí, o nosso objetivo é que a gente tem que atentar para esses ruídos hidroaéreos, porque, gente, a gente sabe que na manipulação cirúrgica, principalmente em cirurgias abdominais, você tem uma perda dessa motilidade intestinal. Então, a distensão, os ruídos hidroaéreos, né? A ausência de flatos, de fezes, porque são alterações ainda não totalmente explicadas, neurosimpáticas, vamos dizer assim, que afetam diretamente o processo de recuperação de alguns órgãos, né? Principalmente, só para que vocês tenham uma ideia, o intestino delgado, ele se recupera após uma cirurgia de 6 a 12 horas, voltar todo o processo de motilidade. O estômago de 24 a 48 horas e o colo, tanto ascendente, transverso, descendente sigmoide, de 2 a 3 dias. Então, a gente tem que evoluir com a administração dessa dieta de uma forma bem lenta. Primeiro líquidos claros, depois os complexos, né? A lista líquida restrita, depois uma pastosa branda e até alimentação geral. Isso tudo depende da aceitação do paciente. Nessas cirurgias bucomaxilofaciais, onde não há possibilidade de mastigação, é preconizado que você sempre oferte a esse paciente consistências mais liquidificadas e da temperatura mais gelada, porque é mais conforto para esse paciente. Lembrando que essa desmotilidade ela é transitória e ela é muito frequente nessas cirurgias abdominais, tá certo? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o famoso, né? E sempre é muito preocupante da equipe o ilho paralítico, porque a liberação de adrenalina, né? Como é um procedimento inflamatório, e a gente sabe que as catecolaminas, a noradrenalina, isso afeta diretamente a motilidade intestinal. Então, essa fase inflamatória que se segue pós a cirurgia, ela é muito preocupante
E às vezes o uso de opioides, né, e também de procinéticos é muito importante também nessa melhora da desmotilidade, visto que há uma alteração aí inflamatória que nós já vimos anteriores. Aqui é só dando um destaque das cirurgias abdominais. Então, quando há uma ressecção, por exemplo, de ilho de menor que 100 centímetros, o que é que a gente faz? Conduta inicial, tira a lactose nos primeiros dias, porque você percebe a menor quantidade de secreção de sais biliares, né? Vitamina B12, e aí você tende a repor B12 e TCM. E aí você também foca numa dieta hipolipídica. Nas gastroplastias, né? Você tende a suplementar sempre B12 e ferro, e a oral e enteral vai depender do paciente. Agora a pergunta é: eu tenho que esperar até ter o ruído hidroaéreo? Não, porque daí, gente, você vai retardar, né? Postergar esse pós-operatório e vai deixar o paciente muito tempo em jejum, e o risco dele de ter um ilho paralítico, de ter uma resistência à insulina e aumentar o processo inflamatório ainda é maior. Então, nesse caso, você utiliza aquela recomendação que nós falamos, né? Líquidos claros, né? 2 a 6 horas, e aí você faz toda a conduta correta. Evitando condimentos, produtos industrializados, principalmente a lactose, né? E depois vai colocando gradativamente, conforme a aceitação do paciente. Evitando doces concentrados e principalmente como esses pacientes, eles têm muito tendência a ter a síndrome de dumping, então evita-se esses doces, né, esses concentrados na dieta, para que não dê esse desconforto para esse paciente. Além do que é muito comum hipoglicemia e diarreias osmóticas nesses pacientes, por conta do quadro de pós-cirúrgico em virtude das gastroplastias. Quando essa ressecção ela gera, né, uma colocação, uma ostomia no caso, então você sempre, geralmente câncer de colo retal, volvos ou algumas cirurgias que há necessidade de uma ostomia, então preconiza-se uma dieta antifermentativa, líquidos em abundância, inicia-se com a fibra solúvel, pode colocar lactose de uma forma gradual e necessariamente o uso de probiótico faz toda a diferença para esse paciente, né? Então, gente, a gente termina aqui. Essas são as considerações gerais relacionadas à cirurgia e eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida ou esclarecimento. Muito obrigada.